adoro o número 8. Então vejo ali 8 hábitos fundamentais. E eu vejo ali, eu posso decidir expor-me mais ou menos ao sol, respirar profundamente, praticar, posso fazer aquilo tudo. Como é que eu posso dormir um sono reparador? Então, é isso, buscar o sono reparador. Eu acho que tem um slide aqui que eu vou falar de sono reparador. Eu já fiz um vídeo também sobre sono reparador. Que é assim, é uma série de... Isso chama-se higiene do sono. Você tem problema de sono? Tem? Então, isso é higiene do sono. Uma das coisas que você tem que fazer, isso é imprescindível. Você pode ter uma desregulação orgânica também, que às vezes precisa ser equilibrada, às vezes até do ponto de vista médico. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, isso é inexorável, são você colocar no seu momento de sono todos os fatores que hoje já se sabe que melhoram a qualidade do sono, melhoram o relaxamento do nosso corpo para entrar. Porque, por exemplo, ver televisão na cama, vendo noticiário, é um hábito que atrapalha muito a qualidade do sono. Por quê? Porque tem radiação eletromagnética, porque tem a luz da televisão, né, que interfere na nossa pineal, que é a glândula que vai produzir a melatonina. Então a gente tem uma célulazinha no olho chamada rodopsina, que ela vai, quando você tem a luz, rodopsina, ela manda uma ordem para a pineal para falar, é noite ou dia? É para produzir melatonina ou não? Enquanto você não tem essa mensagem de noite, você tem que estar no escuro para fazer isso, ou com um dispositivo que bloqueia as luzes que interferem, porque a luz vermelha é uma única que não estimula a rodopsina, porque ela não tem muita energia química, por isso que ela é usada para revelar fotografia, né? Eles usam aquela luz vermelha, e por isso você mudar o teu telemóvel para coisa de luz, a tela fica mais avermelhada. Mas a luz azul e a branca, ela é muito estimulante da produção, da inibição da produção de melatonina, então você já vai interferir no sono. Então entrar na televisão, ficar vendo noticiário, que é uma coisa que te estressa, né? Ver a televisão, isso não é um hábito bom, então isso você tem que tirar. Então você vai limpando, então, a higiene do sono é você limpar, tem uns 20 hábitos disso. Eu acho que eu vou falar de alguns aqui, mas são uns 20 hábitos disso. O vídeo eu falei de alguns. E se você fizer tudo isso, você ainda não tira, isso acontece, com a minha namorada aconteceu isso, ela levava o telefone e deixava do lado da cama, e ela estava dormindo mal. Hã? Você não faz, você já faz todos os hábitos positivos? Sim, e depois quando se acorda de noite e não só. Então, aí isso pode ter alguns motivos. Como é que se faz isso? O resto consegue-se fazer, ali como é que se faz? Então, mas não consegue fazer como? Você já faz tudo positivo? Pois não sei. Mas eu estou a dizer no geral, nós podemos decidir hidratar-nos, praticar o bem, fazer jejum, etc. Como é que se faz para se ter um sono? Então, vou dar um exemplo vou dar uma explicação fisiológica só para você entender uma coisa. Por exemplo, deixa eu botar aqui no slide. Vou passar muita coisa. Olha aqui, esse slide aqui é a fisiologia que eu mostro só para as pessoas terem mais ou menos uma noção de o que é o nosso hormônio. Primeira coisa que eu mostro nesse slide, colesterol é o substrato para a produção desses hormônios todos que estão aqui, que são fundamentais para a nossa vida. Ou seja, o colesterol não é vilão, ele é a matéria-prima de produção de muitos hormônios. Ponto número 1. Ponto número 2. Na cascata de produção dos hormônios sexuais, hormônios anabólicos, esses hormônios são os mais importantes para o nosso corpo reparar bem, tem aqui antes do cortisol. A natureza fez isso por quê? Porque se você estiver estressado, a primeira coisa que o corpo faz é bloquear essa enzima, chamada 17-vintiliase, que é chamada desmolase essa enzima. Essa enzima é bloqueada porque assim, não é momento de reparar, não é momento de reproduzir, não é momento nada disso. O momento agora é estresse. Tá bem? Então agora o momento é produzir cortisol para a gente fugir. Exemplo, você está estressado, você está sempre produzindo isso. Na sua pergunta, um dos hormônios mais de relaxamento, essa palestra eu não vou falar muito sobre isso, porque esse é um assunto já de hormônios sexuais. Um dos hormônios mais de relaxamento na mulher chama-se progesterona. A natureza e o nosso corpo ele funciona muito em yang. Você olhar, tem vários hormônios que são. Por exemplo, um dos hormônios que mais equilibra o cortisol é o DHEA, é dihidroepiandrosterona, que é o primeiro hormônio que é produzido quando essa via é liberada. Então, muitas vezes a gente tem que olhar o cortisol e o DHEA do paciente e ele tem que estar equilibrado. Quando você é jovem, você produz cortisol, na hora o DHEA sobe junto. A natureza ela consegue ainda ativar aquela enzima quando você é mais jovem. Mesmo que ele vai envelhecendo, essa enzima vai ficando mais lenta, mais preguiçosa, e você não ativa tanto. Então você produz cortisol, que é o hormônio catabólico, e não produz o DHEA. Então a gente tem que otimizar a produção de DHEA. Esse é um yin yang. Um outro yin yang que tem no nosso corpo é progesterona e estrogênio. Lembra que eu falei que uma das coisas que causou a celeuma dos cancros foi que eram dados hormônios à base de estrogênio sintéticos para tratar calores na mulher na menopausa, ou seja, davam muito estrogênio. O estrogênio seria o hormônio simpático da mulher, porque o estrogênio ele é um hormônio proliferativo, é um hormônio de atividade, tanto que quando a gente faz equilíbrio hormonal em mulheres, a gente tenta dar o estrogênio, se for dar isoladamente, dá de manhã,
porque ele é um estrogênio de mais atividade. E a progesterona é o yin yang, é o hormônio do relaxamento, é o hormônio que ajuda a mulher a reparar, é o hormônio antiproliferativo. Ele ativa, na expressão gênica, um gene chamado P53. Depois você pode ler sobre esse gene. O gene P53 é um gene antiproliferativo. Por isso que uma mulher que tem progesterona em níveis ótimos, normalmente ela tem uma predisposição a cancro muito menor. Porque o que faz a proliferação celular é o estrogênio. Se você der um antiproliferativo, outra coisa que a progesterona faz é diminuir, dar relaxamento. Ele é um hormônio de relaxamento. A progesterona é dada à noite. Minha mãe mudou a qualidade de sono dela. Eu não sei se é o seu caso, não sei se você está fazendo progesterona, se você tem a progesterona normal, baixa. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela tinha a progesterona muito baixa, ela não conseguia dormir, estava à base de Rivotril, e aí eu passei para ela, tirei o ansiolítico, passei para ela a progesterona, idêntica, transdébica que a gente passa, e ela hoje dorme, tanto que a minha tia vai viajar agora, e a minha mãe só mandou, Rodrigo, eu não tenho progesterona até o final do ano, não sei, que ela vem para cá no fim do ano, por favor me manda. Ela tem uma dependência química já no hormônio, que é um hormônio de relaxamento, um hormônio antiproliferativo, graças a Deus eu estou prevenindo muita chance da minha mãe ter um cancro, e um hormônio natural. Porque a progesterona, ela está usando transdérmica, não passa pelo fígado, é um hormônio que o corpo dela entende o que é, porque ela produziu a vida inteira. E agora, como ela já tem 70 anos, ela não produz mais. E ela diminuiu. E o outro fator da minha mãe é uma mulher estressada. E aí é outro ponto que eu ia falar. A progesterona, se você for ver, ela é o precursor do cortisol. O corpo, quando está estressado, ele usa a progesterona como substrato. Ela vira dihidrotestosterona, e depois ela, 17 de testosterona e depois ela vira cortisol. Ou seja, toda mulher estressada, ela tem deficiência de progesterona. Por quê? Porque é o substrato à produção do cortisol. Então, uma das formas que você tem para melhorar a sua progesterona e melhorar a sua qualidade de sono, já que é um hormônio de reparação, é você modular o seu estresse. Aí você tem que ver isso. Então, por exemplo, a sua baixa qualidade do sono pode ter a ver com níveis baixos de progesterona, que você precisa para manter o sono reparador. Tomar um ansiolítico não faz você ter os níveis de sono reparador que você deveria com o sono. A progesterona faz. São dois hormônios que a gente vai diminuindo ao longo da vida e estão relacionados muito com o estresse, a progesterona e a melatonina. Dois hormônios de reparação, que eu mostrei naquele slide, diminuem ao longo do tempo e que estão muito relacionados com o estresse. O hormônio do crescimento, como eu falei aqui, olha, quando você faz jejum, o estômago fica vazio, ele manda uma ordem para a hipófise, para a glândula pituitária, para produzir o GH, que no fígado vai se transformar em GF1. Que é um fator que destrói gordura, estimula a massa óssea, estimula a massa muscular, estimula a massa óssea, faz tudo isso positivo. Essa é uma via de reparação do corpo que só acontece quando o estômago está vazio. Porque quando você come, a grelina é inibida e o seu corpo libera leptina, que é o hormônio da saciedade, que é para dar uma ordem para o seu cérebro para parar de ter vontade, para parar de comer. Entendeu? Então, você tem que ter esse estímulo de comida. O estímulo da fome. E esse estímulo da fome só se dá com o estômago vazio. Comer o tempo todo, você não libera grelina no seu corpo. Já perde um estímulo da hipófise para fator de crescimento. Estou só dando esse exemplo porque existem outros. É um exemplo simples de explicar fisiologicamente por que a gente fala tanto em jejum. E aqui os benefícios do hormônio do crescimento, né? Sistema imunitário, melhorar a capacidade do fígado, queimar gordura, ele é um estimulante sexual, estimulante de tecidos, um maior reparador do corpo, etc. Coisas que estimulam a atividade física de alta intensidade, você manda um gatilho para o seu corpo de que você está precisando reparar muito, porque fazer uma caminhada é bom para modular o estresse. Né? Você faz a caminhada com uma amiga, né? Levar o cão para passear, você assimila melhor um pouquinho o estresse que você está fazendo uma atividade que você gosta. Mas não tem nenhum benefício na produção do hormônio do crescimento, porque para isso você precisa de um gatilho. Esse gatilho, um dos gatilhos que existem é a atividade de alta intensidade. É você dar para o seu corpo uma energia, pedir para o seu corpo uma energia que ele não tem. Então o que acontece? Quando você pede uma coisa que ele não tem, ele vai ter que se reparar para conseguir ter. É mais ou menos isso. Você força o seu corpo, você diz para o seu corpo, eu preciso, mas você não está me dando. Aí ele começa a dar. Mas para isso você tem que ultrapassar uma barreira. Essa barreira dói, porque você faz o exercício numa fase inicial, te dá uma sensação de mal-estar, porque você está indo contra o que o seu corpo consegue fazer, mas que a longo prazo te dá um benefício infindável. Além de produzir hormônio de crescimento, faz uma coisa chamada biogênese mitocondrial. Você aumenta a quantidade de mitocôndrias na sua célula. Porque o seu corpo fala, com as mitocôndrias que a gente tem, eu não consigo produzir a energia que eu preciso. Então o que eu tenho que fazer? Ter mais mitocôndrias. Eu não estou dando conta do trabalho da fábrica, eu tenho que contratar mais funcionários. E aí o corpo vai lá e produz um monte de funcionários. Aí quando você precisa de energia, o corpo está cheio de funcionários para fazer, ele faz energia. Por isso que a atividade física é uma das melhores formas de você conseguir que o seu corpo tenha energia.
A meditação, né, o relaxamento, você baixa o cortisol, o sono reparador, aquele sono profundo, tem esse nome reparador, porque é nesse momento do sono que você produz os fatores de crescimento, os hormônios de crescimento e outros fatores de crescimento, comer proteínas, porque ele é um hormônio proteico, então você precisa de muitas proteínas. Tem 101 aminoácidos na cadeia do hormônio de crescimento, então você precisa de muitos aminoácidos para fazer a cadeia do hormônio certinha. E a exposição solar, por vários motivos que eu ainda vou falar aqui da exposição solar. Vou ficar aqui mesmo. Inibe a produção, estresse, né? Álcool, açúcares, vários medicamentos, não dormir bem, disruptores endócrinos, que são coisas que é importante vocês terem, porque o primeiro passo é você conhecer, né? Porque pela pura ignorância, muitas pessoas fazem coisas erradas, mas é porque nem sabem, e muitos porque estão formatados. Então por isso que às vezes eu vejo famílias com carrinhos de supermercado cheios de porcarias, cheio dos produtos que foram anunciados na televisão durante a semana. Então, normalmente são famílias com crianças pequenas. Pois é. Aí você imagina, como eu falei, os programadores são os pais de muitas crianças. Então os pais em casa, a professora Gracinha, ela passa com isso todos os dias. Ela já é minha paciente há muitos anos, e ela já ouve muito eu falar essas coisas, então ela começa a ter visão crítica sobre muitas coisas que nos passam como saudável, etc, etc. E aí você vê as pessoas que não sabem, compram aquilo, mas é que assim, a indústria, ela é uma indústria de consumo, né? Ela visa o lucro. Ela não está preocupada, na maioria do caso, se a gente vai ficar saudável ou não. Se isso baixar o lucro da indústria, eles vão colocar no mercado, não tem a menor dúvida. Só falando aqui sobre essa cientista chamada Elizabeth Blackburn, ela conseguiu colocar de uma forma altamente científica isso que a gente fala, porque ela ganhou o prêmio Nobel em 2009, porque ela descobriu uma enzima chamada telomerase, que é uma enzima que alonga o telômero. Ela faz com que a extremidade do cromossoma, que protege a nossa replicação celular, que à medida que o telômero vai diminuindo, a célula vai ficando mais envelhecida até que a célula morre, pelo processo da apoptose. Sempre que você estimula o seu telômero, e a partir da estimulação dessa telomerase, você consegue que suas células sejam reparadas de uma forma mais eficaz. E ela, com estudos in vitro, mostrou que hábitos de vida como o estresse, modular, diminuir o cortisol do nosso corpo, faz com que os nossos telômeros se alonguem. E ela, por isso, ganhou o prêmio Nobel da Paz. Ela só, o único está dizendo que você mudar os seus estilos de vida e baixar sua carga de estresse, você tem uma vida mais longeva. Então, aqueles hábitos que eu falei. Olha só, eu gosto de botar fotos que tem muita coisa junto. Ela está fazendo uma meditação, né, trabalhando a respiração, olhando a linha do horizonte, porque o ser humano ele sempre esteve habituado a olhar a linha do horizonte. Isso nos passa uma paz, uma sensação de distância. Quando a gente está sempre em lugares fechados, a gente está no nosso corpo, inconscientemente a gente sente que a gente está meio enclausurado. Então a gente não pode passar o dia inteiro fechado em caixas. Sai de casa, trabalho, casa. Você nunca vê a linha do horizonte, você nunca vê, vivendo em grandes cidades, né? Por isso que as estatísticas são disparadas maiores de doenças em pessoas que moram em cidades grandes. Né? Por isso que os longevos todos do Blue Zone são pessoas que vivem no campo, pessoas que vivem na terra, essas coisas todas, porque a gente sabe que são esses hábitos. Só que a gente não quer viver lá, né? Porque a gente gosta da agitação da cidade. A gente só tem que buscar equilibrar um pouco isso, porque o desequilíbrio vai fazer com que o nosso corpo esteja sempre estressado. Então, meditação, né? Com respiração, com controle da mente. Os relacionamentos saudáveis, isso é fundamental, você ter uma relação, abraçar. Quando você quando tem uma relação e você abraça, né, e você está com a pessoa querida, você libera no seu corpo neurotransmissores e hormônios de reparação, como dopamina, serotonina, endorfinas, ocitocina, que é um hormônio que hoje já se sabe que é um hormônio chamado até hormônio da felicidade, que é um hormônio que tem muito papel de reparação do nosso corpo. Então é isso. Exposto ao sol, mais uma vez a linha do horizonte, fazendo grounding, que é o aterramento, que é a nossa ligação com a terra, que a gente sempre fez. Esse é um outro hábito que a gente tem que ter, é aprender a pisar na terra, pisar no chão, né? Tem muitos médicos que falam abraçar uma árvore, mas é ter contato com a natureza, contato direto com a natureza. Fazer jardinagem, né? Fazer uma horta orgânica, essas coisas todas são hábitos que esses hábitos a gente está introduzindo na nossa vida e que está fazendo com que a gente baixe a carga alostática, né, de estresse no nosso corpo. E só um dado mostrando desse livro, se vocês quiserem ler, é um livro muito interessante que fala sobre cancro e alimentos, e esse livro tem uma parte que ela fala sobre, que como o Ricardo falou da respiração, na verdade eu vejo tudo isso como alimentos do nosso corpo, né? A gente alimenta nosso corpo com ar,
A gente alimenta nosso corpo com água saudável, a gente alimenta nosso corpo, isso é tudo alimento, porque o nosso corpo utiliza isso para o funcionamento dele. O ar, né, o oxigênio, que tem que passar, o sangue manda para todos os tecidos, oxigênio, glicose. Então a gente precisa disso como um alimento, o ar e tudo. E o sol é um alimento do nosso corpo. O sol é fundamental para o nosso corpo otimizar várias coisas de reparação, etc., que não é muito mais do que produzir vitamina D. Produz vários neurotransmissores de reparação no nosso corpo, etc. E aí hoje existe a celeuma de que sol mata, sol faz mal, você tem que fugir do sol, você tem que passar protetor solar até para dormir, e etc. Indústria cosmética, que é outra indústria, vocês têm que sempre focar, indústria farmacêutica, tá muito focada na venda. É óbvio que ela tem uma importância fundamental na sociedade, mas o objetivo principal dela é o lucro, tanto que ela é uma das indústrias mais lucrativas do mundo, junto com a indústria de petróleo, indústria automobilística, etc., ela é a indústria farmacêutica, visa o lucro. A indústria alimentícia é outra indústria que vocês têm que olhar com muita visão crítica, porque ela só muda quando o consumo muda, né? Se as pessoas começarem a se alertar mais que os produtos bio são importantes para a nossa saúde, os produtos orgânicos, ela começa, aí o continente vai lá e faz uma parte do supermercado só produtos bio. Isso só foi criado porque foi uma necessidade do consumo. O consumidor pediu e aí eles fazem. Então se você ficar consumindo lixo, a indústria continua e ela não está nem aí, ela quer lucro. A indústria cosmética é outra indústria que visa lucro e a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu falei do produto que eu gosto lá da Cisderma, o Ceviche tem uma composição muito clean, com muito poucos substâncias. É um sérum, né? Um creme que tem muita estrutura, não tem aquelas substâncias que são disruptores endócrinos, que hoje a gente sabe que é um mal, que são químicos que a gente passa pelo corpo. Tudo que a gente passa nessa pele, tanto que eu passo muitos hormônios pela pele. A pele é um vídeo de absorção. Então quando você passa um creme no seu corpo, você tem que ver a composição, porque aquilo tudo está entrando dentro do seu tecido, dentro do seu corpo, dentro do seu sangue, né? E a indústria cosmética manda você passar produto o tempo todo para tudo, protetor solar, etc. E não é assim. Dependendo da sua exposição solar diária, é importante que você pegue 15 a 20 minutos de sol todos os dias. Porque o ser humano sempre fez isso. Porque o seu corpo ele precisa dessa exposição solar para produzir hormônios. Porque isso é bom para a sua saúde. O sol nos faz bem. Por isso que a gente entra no verão, vai todo mundo correndo para a praia. Só que você pegar sol durante um mês em alta concentração e ficar o resto do tempo sem pegar sol, isso não é saudável, isso não é equilíbrio. É a mesma coisa que você tomar um frasco de remédio um mês inteiro e não tomar os outros 11 meses, porque o ser humano não tem capacidade de estocar vitamina D e outras substâncias durante tanto tempo. Você tem que pegar o sol como se fosse uma pílula diária, um pouquinho todos os dias. E se você passar dessa concentração diária, que seria, depende da pele, depende da pessoa, entre 15 a 30 minutos por dia, aí você não pode mais expor ao sol, porque a partir daí você já não tem o benefício do sol. Você tem que começar a se proteger do sol. E aí sim você pode usar protetor solar se estiver na praia, mas usar outras técnicas também de proteção do sol, ou até não ir para a praia, não ficar na praia, sair da praia. O dia inteiro na praia, as pessoas fazem isso, notas, você sempre fica até cansado, porque o corpo ficou durante um tempo produzindo coisa boa, e o resto da praia inteiro foi produzindo substâncias para evitar os excessos de radiação eletromagnética, de radiação infravermelha do nosso corpo, radiação ultravioleta, etc. Então o sol é importante. E esse livro ele mostra uma foto mostrando a incidência de cancros no mundo, porque o livro fala muito sobre cancro, e mostra que a incidência é inversamente proporcional à latitude. As latitudes mais na linha do Equador são as latitudes que têm menor incidência de cancros de uma forma geral, inclusive melanoma. E quando você tem nas extremidades, você vê, os países que têm mais melanoma são os países da Noruega, os países nórdicos, né, que têm uma incidência solar baixíssima. O melanoma normalmente aparece em zonas que não têm exposição ao sol. Ele aparece por uma alteração imunológica, entendeu? Os cancros relacionados com o sol são os cancros carcinoma vasocelular, os cancros de pele, que não são os que matam. Eles matam uma incidência de mortalidade baixíssima. E tem uma incidência muito alta, o melanoma, que não tem uma relação direta com o sol. Por isso que é importante você pegar o sol regularmente para você otimizar a sua saúde, reparar ela bem para você não ter essas doenças. Esse livro mostra estatisticamente uma coisa interessante. Agora está o negócio, né? Em excesso você usa o protetor solar. Cuidado, que o protetor solar é um dos piores disruptores endócrinos que tem. Também por isso que toda hora se muda. Você pega um rótulo no protetor solar hoje dos mais naturais, você vai ver, é sem PABA, sem octacrileno, sem bisfenol A, sem várias substâncias que estavam no mercado até há pouco tempo, só que saíram tantos estudos falando mal, que aí a indústria se manifesta e tira. Ela não tirou antes porque ela fez estudos e foi maléfico. E teve no mercado durante anos, a coisa ficou tão confirmada e começou a ficar pública que aí ela tem que tirar. E aí a primeira coisa que ela faz é mete grandão rótulo, sem bisfenol A. E durante 30 anos a indústria teve bisfenol A naquele produto. Ou seja,
ela muda de acordo com a necessidade do consumo. Então, por isso que é importante você ter conhecimento dessas coisas. Essa foto eu adoro, né? São as senhoras correndo, fazendo atividade física de alta intensidade, com convívio social, na natureza, pegando o sol, rindo, né? Isso tudo está relacionado com o aumento da qualidade de vida e aumento da longevidade, porque você está dinamizando o seu corpo, né? Então é infinitamente melhor isso do que elas estarem sentadas num café, né? Tomando café, falando mal da vida dos outros e sem pegar sol, sedentários, comendo um queque, etc. Né? São mudanças de hábitos, coisas muito... Coisas boas. Introdução de coisas boas. O sono reparador, como eu falei, né? Essa foto também pode ser contato com animais. Você ter contato com o animal é uma das melhores formas de você liberar ocitocina no seu corpo, que é por isso que a gente gosta de bichinhos, essas coisas. E a qualidade do sono é fundamental. Eu acabei falando muita coisa que eu ia falar já, porque eu estava falando com a colega. Quem quiser ver mais coisa, tem um vídeo que eu falo sobre higiene do sono. E são vários hábitos que você introduz no seu corpo e outros que você retira para otimizar aquele momento de sono que hoje cada vez mais a gente, né, acredita que é uma perda de tempo. Né? A natureza colocou um terço da nossa vida dormindo porque é o processo de reparação do corpo. A gente, como se 16 horas, o carro está na autoestrada, correndo, e depois as outras 8 horas é para você entrar dentro da oficina e consertar o carro. Então esse processo de conserto, se ele for otimizado, o seu carro vai funcionar cada vez melhor. Esse processo, nesse momento é que você libera a maior concentração de fatores de crescimento, que o seu corpo ele faz a maior lavar, o seu cérebro, as células do cérebro são lavadas, a glia produz uma substância no sistema chamado sistema linfático, que você limpa as toxinas todas do cérebro, como se fosse uma limpeza mesmo. Imagina como se fosse uma faxina, que você joga água e limpa tudo. O cérebro faz isso no momento do sono reparador para eliminar o excesso de toxinas, porque o cérebro ele é um órgão muito metabólico. O cérebro consome 25% da glicose que a gente ingere. O nosso cérebro tem o tempo todo a raciocinar, e isso gera resíduos tóxicos. E esses resíduos eles são lavados dessa forma mesmo à noite. Então, se você tem um sono ruim, você está acumulando resíduos aí no cérebro. Isso a longo prazo gera processo inflamatório, depois gera processo degenerativo e etc. Aqui, não achei uma foto específica para falar, mas é para a gente saber que isso faz parte da vida, né? A reprodução. Se a gente sair da fase reprodutiva e continuar com uma vida sexual ativa, é como se a gente estivesse dando uma ordem para o cérebro assim: eu ainda estou na fase reprodutiva, vamos liberar os hormônios reprodutivos, e aí o corpo se adapta. Como eu falei, a suprarrenal tem a capacidade de produzir os hormônios sexuais. Na reprodução, como eu falei, a reprodução ela participa do sistema nervoso parasimpático. A reprodução, ela ativa o nosso parasimpático. É uma das coisas que ativam você não consegue reproduzir ou não ter uma reprodução otimizada quando você está com o simpático ligado. Nesse momento é para fugir, não é para reproduzir, né? A zebra está lá no momento íntimo com a zebra, com a outra zebrinha, e aí chega o leão, acabou a reprodução, agora é fuga. Então se você está no simpático ativado, você não tem reprodução. Quando você está reproduzindo, você está ativando o parasimpático. Você faz para o corpo ativar esse mecanismo, entendeu? É um processo de mão dupla. Você faz o processo ativo e é excelente, tem que fazer com regularidade, independente de qualquer fase da vida. Não pode fazer em excesso, porque senão interfere com o sono reparador. Mas tem que fazer. Pode ser isso. A alimentação saudável, eu ficava 2 dias aqui falando de alimentação, mas é fundamental, o mais diversificado possível. Além do equilíbrio, outra palavra que eu acho que é fundamental para a saúde chama-se diversificação. Eu já falei da diversificação dos hábitos, que é fundamental, a diversificação da atividade física, você mudar, né, fazer tudo, sair daquela zona, a diversificação alimentar, porque cada alimento desses tem os macronutrientes, tem os micronutrientes, tem fitoquímicos, e cada um tem um específico para uma determinada coisa. Tem milhões que a gente nem sabe ainda que existem, porque toda hora a indústria, a ciência descobre novas substâncias. O que eu garanto é que se isso daqui for o mais integral, orgânico possível, melhor é para a sua saúde. E é bom de qualquer maneira. Agora, o excesso, como eu falei do sexo, como eu falo de tudo, como atividade física, o excesso é ruim. Então, por exemplo, se você está com o corpo com uma resistência insulínica e se entope de fruta, que é um alimento que tem um açúcar que o corpo utiliza de uma forma muito rápida, ele passa sobrecarrega o fígado e é um açúcar livre, dispara insulina. E a alimentação colorida diversificada não é isso, né? Isso é colocar toxina no nosso corpo, corantes, açúcares, etc.
e que se for de vez em quando, tudo bem. Se for um hábito regular, você com certeza está fazendo uma das piores coisas que você tem para desequilibrar o seu corpo. Lembrar sempre, isso é outra imagem que você vai dar. A alimentação prejudicial, os doces, os processados, é uma relação tóxica. Você gosta muito daquilo e aquilo não gosta de você. Então você tem que ter muito cuidado com o carinho que você dá para esses alimentos que te fazem mal, porque esses alimentos, eles não gostam de você. E a indústria tenta passar esses alimentos como se fossem bons para a saúde a partir de marketing, neuromarketing, né? Então coloca enriquecido com, fortalecido com, e quando você vê isso no pacote, você já pode ter certeza que sem glúten, sem não sei o que, normalmente é um alimento lixo. Porque se você comprar as frutas na mercearia, você não vai ver escrito na banana sem lactose, né? na maçã, né? Sem glúten. São alimentos que são saudáveis, porque a gente sabe que são saudáveis e a gente só não come por causa da pressão do marketing da sociedade. Tirar principalmente esses alimentos, o excesso, né? O excesso de café, já que a gente tem hoje o sistema nervoso ativado, né? Muito estressado, a gente não pode beber muito café, porque o café ele ativa mais o sistema nervoso simpático. A gente tem que beber bebidas que nos ajudam a acalmar, para equilibrar esse sistema, principalmente à noite. Né? As pessoas tomam café, eu ouço pessoas falando assim, eu tomo café mesmo antes de dormir, porque não atrapalha com o meu sono. É óbvio que atrapalha. A pessoa pode nem perceber isso, mas é óbvio que se você toma um estimulante à noite, o café, o que ele faz? Ele inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase. Essa enzima destrói a acetilcolina, que é um neurotransmissor de atividade do cérebro. A função do café no nosso cérebro é inibir essa enzima, entre outras coisas. Mas por isso que ele aumenta a nossa capacidade mental. Ele não nos dá energia. Uma pessoa que está com baixa energia, porque o corpo está desequilibrado, ela toma café como uma muleta para o cérebro entender que ela tem mais energia. Mas ela está dando cabo no corpo. Porque é como se você bater no cavalo cansado. A pessoa já não está bem e você força ele a fazer mais. Depois chega no burnout. Ou então, muitas vezes, o que acontece que as pessoas tomam café e tem que tomar um atrás do outro, é porque o café dá essa sensação mental, só que na verdade é uma coisa fictícia, e ela cai na depressão, na falta da energia de novo. Aí ela toma muito café. E aí fica, né? E isso acontece com açúcar também. Você sempre tem que colocar as coisas no nosso corpo como um platô. Todo alimento que dispara a sua insulina, ele não é bom. Porque quando a insulina dispara, ela vai absorver todo o açúcar para dentro, você vai ter uma queda da glicose. Você faz a hipoglicemia. E aí fica sempre nessa montanha-russa de hormônios. Você tem que fazer um platô. Por isso que a natureza, inclusive, desenvolveu a fibra. A fibra é uma das coisas que fazem com que a gente consiga diminuir a absorção do alimento. Então, quando você come uma fruta, você tem que comer ela integral, porque com a fibra, a glicose, a frutose, no caso, né, ela é absorvida de uma forma mais lenta. Quando você toma um suco de laranja, você faz um pico de insulina, porque você tirou a fibra, né? Porque você só está comendo o suco. E isso é mal, porque você fica na montanha-russa hormonal. Você coloca no platô. Então, quer tomar um suco de laranja, você coma com uma comida gordurosa, né? Come com os frutos secos, porque pelo menos você baixa o índice glicêmico, a carga glicêmica daquilo, a capacidade que tem de disparar a sua insulina. Sempre que fez pico, saiu, o corpo vai ter que se equilibrar, e aí você fica fazendo essa montanha-russa. Então, os alimentos têm que tentar todos os nossos corpos num platô. O que queria falar? Sim, como é que podemos baixar a insulina? Baixar a insulina? Muitas causas, muitas formas a gente consegue baixar a insulina. Vou dizer uma das mais importantes. Por quê? Eu falei do estresse, que é uma das coisas que mais acontecem hoje. Porque a alimentação todo mundo sabe. Baixar a insulina com a alimentação, você diminui os alimentos com alta carga glicêmica. Eu acho que nem preciso falar nisso. Todos os alimentos que são processados, né? O que o processamento faz? Muitas do processamento, para o alimento se conservar mais, você tem que tirar, por exemplo, gorduras que são perecíveis, como, por exemplo, as gorduras ômega 3. As gorduras poliinsaturadas, que são maravilhosas para o nosso corpo, elas oxidam muito rápido. Você pega um peixe e coloca ele exposto, o ômega 3 dele todo já vai oxidar e o peixe fica rançoso. Então, a oxidação é uma das coisas que a indústria tem que evitar, porque senão o alimento não dura nada. Então, o processamento, você tira gorduras boas, por exemplo. Aí, quando você come um alimento processado que tirou parte das estruturas que são boas e que também faziam com que baixar a sua carga glicêmica, o alimento processado ele é absorvido muito rápido. As bolachas, né, os sumos de caixinha, essas coisas todas, o sumo tirou as fibras todas da fruta e tem lá a fruta quando não tem outros químicos. E isso faz com que você dispare a sua insulina. Isso é óbvio, né? Por isso que a gente fala sempre alimentos integrais e o mais naturais possíveis. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio que eu volto a falar, que eu falei do início da palestra, vou falar até o final, porque o estresse crônico é um dos principais fatores de doença hoje,
O cortisol, como eu falei, ele é um hormônio da luta ou fuga. E uma das coisas que a gente precisa inconscientemente, quando a gente quer lutar ou fugir, a gente precisa de energia. Por isso o cortisol também ele é chamado de glicocorticoide, ele é um hormônio glicogênico, ele aumenta a glicose no nosso corpo para a gente ter como fonte de energia imediata. Então, quando você está nesse estado, tudo que você possa fazer para aumentar a sua energia, o corpo faz. Ele aumenta a frequência cardíaca, né, para aumentar a circulação do sangue, aumenta a potência do coração, aumenta a respiração e aumenta a glicose no sangue. Como ele faz isso? Destruindo qualquer coisa. Ele destrói a cadeira da sala. Então, uma das coisas que ele faz é destrói o músculo. O cortisol é um hormônio catabólico. Ele destrói até massa muscular para você ter energia. E se você tiver glicose alta no sangue, porque você está estressado e precisa de energia, quem vai junto? A insulina. Então, uma das formas de você baixar a insulina é você ter o corpo mais equilibrado, mais estressado. Então, eu vejo muitas pessoas que às vezes não têm sucesso no tratamento porque o corpo está sempre com uma produção de cortisol latente, né? É o que a gente chama de estresse crônico, que também é chamado de fadiga adrenal, o esgotamento, etc. O estresse crônico é aquele estresse que não é um pico de estresse agudo em que você sabe, você fica taquicado, você fica nervoso, sei o quê, é o momento de você entrar e falar numa palestra. O estresse crônico é um estresse latente que o seu corpo já até se acostumou. E aí qual é o outro problema disso? Porque tudo que o nosso corpo ele tem de uma forma prolongada, ele se adapta. Como, por exemplo, a insulina. Um dos processos que acontece, por isso que é difícil, às vezes, as pessoas tratarem por causa de obesidade, etc., é porque o corpo, quando ele começa a ter muita insulina em picos, ele começa a ter que se proteger. Tem muita insulina e eu falo o exemplo do call center, né? É aquele call center que liga para o seu telefone, você atende e fala, eu queria te vender um produto, não sei o quê, eu falei, não quero, não estou interessado. Aí liga de novo, eu queria te vender um produto, eu já falei que eu não quero, eu estou interessado. Aí liga de novo e fala, a quinta vez que ele liga, você já atende o telefone. Entendeu? Então esse é um processo de resistência seu. Você não vou mais atender esse call center. O tempo todo insulina no seu corpo, a sua célula, como uma pessoa que está ouvindo o call center fala, eu não quero mais utilizar esse hormônio que está o tempo todo no sangue. E o que a célula faz? Ela cria um processo de resistência. A resistência insulínica é isso, tanto a célula se adaptou e ficou resistente àquele hormônio, então o hormônio já é utilizado de uma forma muito mais difícil, você precisa de doses muito mais altas e cada vez maiores para ele fazer a ação que ele faria de uma forma muito mais simples. Uma analogia a isso é, por exemplo, quem bebe café ou quem bebe álcool. Uma pessoa que não bebe café, quando bebe um café, ela fica logo toda agitada. Uma pessoa que não bebe álcool, bebe um álcool, fica logo meio, um copinho já fica mal. Se a pessoa bebe muito álcool, ela começa a cada vez beber mais álcool e o efeito é cada vez mais tardio. Então, a pessoa que bebe muito café, ela toma um café e nem sente nada. Toma 2 cafés e ela não sente nada. Tem que tomar 10 cafés para começar a sentir agitada. Por quê? Porque o corpo começou a criar resistência àquilo. Tudo na nossa vida é assim. Então, hoje, o estresse crônico é uma das causas de resistência insulínica. Porque o seu corpo está sempre liberando cortisol, ele cria resistência ao cortisol. Também existe uma resistência cortisólica. O excesso de cortisol faz com que o seu corpo cada vez mais fique resistente a esse hormônio. E também a resistência insulínica, porque quando sobe o cortisol, sobe a insulina junto. Então, isso é uma das coisas que acontece. Mas assim, baixar a insulina no corpo, foi a sua pergunta, é multifatorial. É você ver o fator alimentar, é você ver os outros hábitos, né? A atividade física, porque a atividade física ela melhora a resistência insulínica. Mais do que comprovado, você vê isso na prática. Né? A pessoa começa a fazer atividade física, ela começa a baixar o açúcar no sangue, né? Baixa os níveis de insulina, etc. É multifatorial. Outros hábitos de vida, né? Como o sono, também você melhora a insulina. Por quê? Porque a insulina é um hormônio que contrabalança com o hormônio do crescimento. Se você tem insulina alta, o seu hormônio do crescimento diminui e vice-versa. Então é uma série de fatores, não dá para falar tudo sobre insulina agora, né? Porque já está acabando a palestra. Então, assim, focar nisso, né? Nos mitos da sociedade, colesterol é vilão, o ovo é veneno, a alimentação tem que ser rica em carboidratos e a gordura faz mal, né? Aumentar a ingesta de alimentos integrais, tudo aquilo da indústria, olha como é que a indústria é terrível, né? O cereal, né? Que já é um produto de glicação avançada, que a gente chama, que é um açúcar que já foi oxidado e fica aquele cereal crocantezinho, não sei o quê, aquilo ali é um lixo para o nosso corpo. Ele chama-se AIDS. Produtos finais de glicação. É uma das piores coisas que a gente pode colocar dentro do nosso corpo. E a gente usa isso todo dia, acha que é a maior coisa. Por quê? Porque na embalagem tem uma menininha magra, né? Toda bonitinha, e o nome chama-se Fitness. O outro cereal do continente chama-se Equilíbrio. Adoro esse
nome, né? Eu fico encantado com a indústria alimentícia, como é cara de pau, né, de colocar um produto que é sabidamente, altamente prejudicial ao nosso corpo e coloca cheio com o nome bonitinho e com modelos na capa que nunca comem cereais, né? Elas estão lá só para fazer publicidade. Mesma coisa com a manteiga, né? E isso é o mais grave de tudo, porque você não deve comer manteigas, né, que faz mal, e gorduras saturadas, você deve comer margarina e óleos vegetais trans, que são esses produtos inventados pela indústria, né, para vender, escoar o excesso de soja, né, o excesso de milho, o excesso desses grãos todos, e aí fazem um produto que tem sabor à manteiga, né? Eles artificialmente colocam um aromatizante, né, que é um químico que vai dar trabalho para o seu fígado, tem o símbolo do coração e o pior, é patrocinado pela Sociedade Mundial de Cardiologia. Aí você vê, os patrocinadores da sociedade são as indústrias que produzem esses produtos. Então existe um conflito de interesse fortíssimo e isso é gravíssimo, né? Porque passa a ideia de que margarina é bom para o coração e hoje a gente sabe que é um dos piores venenos para o coração porque é uma gordura artificial, altamente oxidável, né? É uma gordura que o nosso corpo não reconhece como alimento, então dá trabalho para o fígado para metabolizar. E as pessoas compram margarina e barram pão com margarina e é um lixo e falam mal da manteiga. Que a manteiga tem um porém. A manteiga é um alimento excelente para o corpo. Uma manteiga, ela tem que vir de fontes boas, porque a vaca, se estiver doente, realmente todos os derivados da vaca não vão estar bons. Então, hoje tem muita manteiga. Se eu falo, manteiga você também tem que procurar o mais artesanal possível, de pequenos agricultores, sei lá, daqui dos Açores também, para a gente comprar coisas fora do país, mas comprar manteiga lá do Raico Parta e vem você não sabe de onde, e você não sabe o que a vaca come, o que a vaca recebe de hormônios. Isso é péssimo, porque uma manteiga de qualidade ela é rica numa substância chamada ácido butírico, que é um carboidrato de cadeia curta, que é um excelente reparador de enterócito. A nossa célula intestinal, que é a parte do nosso corpo, eu não falei disso, que regenera mais rápido. O enterócito, 3 a 4 dias, você tem esse epitélio intestinal todo novo. Então você precisa muito desses alimentos, porque é uma célula que está sempre se reparando. Então é um alimento que é bom para a saúde, é calórico, mas você tem que ter de fontes saudáveis. E nunca na vida colocar um plástico que tem sabor a manteiga e que oxida no seu corpo e que dizem que é bom para a sua saúde. Essa é outra enganação da indústria alimentícia que as pessoas não percebem, que foi o xarope de milho com alta concentração de frutose. Que, mais ou menos na década de 60, os japoneses descobriram uma forma de um açúcar que é muito mais barato do que usado até a época, que era a sacarose, o açúcar da cana, que é barato, mas não é tão barato como o xarope de milho. E eles colocaram ele extraído a partir de um cereal que tem muita produção nos Estados Unidos, né, que é o maior produtor de milho do mundo. Então, olha que lucro, Coca-Cola foi a primeira a aderir a um novo produto saudável, que vem da natureza e que é excelente para a saúde, e aí faz comercial com aquele pessoal todo pulando de paraquedas, né, com a vida feliz e saudável. E não é, porque o milho é transgênico, tá bem? O xarope de milho é feito uma frutose, que nem é de uma fruta, é de um cereal, e que ele coloca esses produtos com alta concentração, por isso chama-se High Fructose Corn Syrup. E aí vocês imaginam, a frutose, ela é um açúcar que o corpo não utiliza. Nosso corpo não utiliza a frutose para nada. Ele tem que ser transformado no fígado em glicose. A glicose é que as nossas células sabem utilizar como fonte de energia. Nossas células não usam frutose. Então o que acontece? Toda a frutose que você coloca dentro do seu corpo tem que passar pelo fígado. E tudo que passa pelo fígado, tudo que você coloca no seu corpo, passando pelo fígado, o seu fígado fica sobrecarregado, né? É aquela repartição pública que os funcionários não dão conta, porque é tanta coisa, então começa a acumular processo, começa a acumular não sei o quê, e nos dias de hoje faz a doença, e tem um dos maiores aumentos no mundo, que é a esteatose hepática não alcoólica. Porque antigamente, via uma pessoa com fígado gordo e falava assim, você está bebendo muito, vamos achar. Hoje você vê uma pessoa com fígado gordo, nem lhe passa pela cabeça álcool, porque o álcool está em internação, mas o grande principal vilão é o xarope de milho, que está em tudo que a gente usa. Na maionese, no ketchup, no refrigerante, nos processados, etc. Porque o açúcar que a indústria hoje usa, porque é um açúcar mais barato, único e exclusivamente. E é péssimo para o corpo, porque a frutose é o que eu falei, ela é considerada um veneno, porque o fígado tem que metabolizar. Então, quando você come na fruta, ela está integrada junto com as fibras, em pequena quantidade, e aqui tem uma quantidade astronômica da frutose. Então, isso faz muito mal para a saúde, é neurodegenerativa, mal para o cérebro, mal para tudo. E
E a gente tem que hoje realmente ter muita atenção com isso. Atenção, por isso que o ideal é evitar produtos industrializados. Qualquer coisa. É radicalismo, mas porque está no pacotinho, ou você vê muito bem a composição de tudo, ou então você evita comer, porque aí você não tem erro. Comer o que vem da terra, né, o que é natural, você não vai ter esse problema. É isso, olha, esse estudo daqui, feito nos Estados Unidos, chama-se The Global Burden of Disease Study, você pode ver na internet, ele é um estudo que mostra o aumento das taxas de mortalidade das duas doenças mais frequentes, né, cancro e doenças cardiovasculares, um aumento de 57% em 1990 e 25 anos depois, para 71%, ou seja, hoje um aumento exponencial de doenças relacionadas com os hábitos de vida e que isso não justifica pela genética, então não tem nada a ver com genética. Tem nada a ver com genética, isso não mudou nem meia geração, nem passou meia geração e o aumento exponencial, isso tem a ver com os hábitos de vida, todos esses que a gente falou. Esse estudo é muito interessante. Esse livro também é muito bom, se vocês quiserem ver, para mim é um dos melhores livros que resume tudo que eu acredito que é alimentação, né? Esses livros todos de higiene que tem no mercado, esse Joy Fuhrman, ele tem esse livro que é muito, muito, muito interessante, Se Comer para Viver. Otimizar semente, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas... Otimizar semente, eu tenho esse livro, se for esse livro de prática. Semente, eu chamo de ovo do reino vegetal, né? Que é a parte reprodutiva dali que vai nascer a planta, e o ovo, e a semente, assim como o ovo, ela é completa em nutrientes, muito rica em proteínas, minerais, vitaminas, e as pessoas não comem. É prático, você coloca dentro da bolsa, pode comer a qualquer hora, você come um punhado, ela não dispara, não libera, dispara muito pouco a sua concentração de insulina, dá saciedade, dá vigor, tem muitos minerais para você ter energia, ou seja, a semente para mim seria o top da alimentação e ninguém come, as pessoas não estão habituadas a comer semente. E é um alimento simples, fácil, barato e excelente para a saúde. Ter o hábito de comer uma semente, variar as sementes, cada uma tem substâncias melhores, mas eu foco aqui a semente que é fundamental. Acho que a medicina esqueceu isso, né? Porque o pai da medicina, Hipócrates, falava que deixa o nosso alimento ser nosso remédio, e hoje a gente quase nem fala de, olha, que eu tirei essa foto para mostrar, me conhece minha namorada, e ela estava nesse hábito, eu falei assim, não, eu vou tirar essa foto aqui porque está interessante, você está com frutos secos, não foi armar essa foto. Ela só estava voltando do treino, estava pela fortuna, fez essa cara. E, assim, né? E aí eu tenho aqui os frutos secos, tem alguns suplementos que às vezes a gente tem que suplementar, como por exemplo, a vitamina D, porque era bom a gente estar sempre na praia, mas a gente não tem a possibilidade de estar sempre exposto ao sol, então eu acredito que a gente deve suplementar a vitamina D em grande parte do nosso ano, por causa da necessidade da vitamina D para reparar o nosso corpo todo. Vocês não têm noção da capacidade epigenética que a vitamina D tem de modular genes positivos. Mais de 10 mil genes do nosso corpo, mais de 3 mil genes, mais de 10% da nossa genética é modulada pela vitamina D. Nós temos perto de 25 mil genes e 10% desses genes precisam da vitamina D para serem ativados. Então é fundamental. Então, eu acho que suplementação que você otimiza, porque hoje a alimentação é muito carente de vitamina D por causa dos hábitos de vida e ômega 3 também. Ômega 3 é uma gordura, como eu falei. Hoje até os peixes ricos em ômega 3, eles estão com carência, porque o salmão hoje virou moda e ele é de cativeiro. E o salmão antigamente, ele pegava ômega 3 da natureza, e o salmão de cativeiro recebe ração. Então o salmão de cativeiro que você compra, na grande maioria das vezes, até o salmão da Noruega, porque eu tenho pacientes que tem barco na Noruega, e lá eles pegam o salmão no cativeiro da Noruega, não é no mar selvagem. Porque o salmão ele teve uma popularidade tão grande que ficou impossível você produzir para todo mundo salmão selvagem. Nem o urso consegue mais comer salmão selvagem. Então o ômega 3, existe uma carência, e o ômega 3 é uma gordura que dava para eu falar umas 2 horas sobre os benefícios do ômega 3. Acreditem só em mim, que a ômega 3 é uma gordura que fluidifica o sangue, otimiza a função do cérebro. A gordura poliinsaturada, ela tem uma série de capacidades de reparar nossas membranas celulares, anti-inflamatória, né? Uma gordura altamente anti-inflamatória, porque ela ativa toda a via anti-inflamatória do nosso corpo. Então o que você faz? Quando você ativa a via anti-inflamatória, você não precisa do cortisol para fazer esse aspecto. Quando o corpo está inflamado e você não tem a via anti-inflamatória otimizada, que é a via do ácido linoleico, porque existem 2 vias no nosso corpo, que as mesmas enzimas utilizam essas vias. Chama-se ciclooxigenase e lipooxigenase. Existe a via do ácido linoleico e existe a via do ácido araquidônico. Se você dá substrato para a via do ácido araquidônico ser otimizada,
por exemplo, óleos vegetais, principalmente esses trans fazem isso, você sempre ativa no seu corpo a inflamação. E quando você dá substrato para a via do ácido linoleico ser otimizada, você produz citocinas anti-inflamatórias. Então é uma forma natural de você melhorar seu cérebro, desinflamar seu corpo, equilibrar suas membranas celulares. O ômega 3 ele tem uma capacidade de melhorar a transmissão nervosa, porque por ser uma gordura muito fluida, a conexão nervosa ela passeia melhor nesse tipo de gordura, então aumenta a capacidade cerebral. Por isso que o ômega 3 hoje é usado, isso já se fala há muitos anos, mas agora os psiquiatras estão entrando no ômega 3. Quase todo psiquiatra hoje já usa Neuralex da vida e outros ômega 3 e outras substâncias que têm ômega 3 para otimizar os tratamentos de depressão, etc. Você não pode só pensar nos neurotransmissores, porque os neurotransmissores eles estão lá, mas eles precisam da autoestrada, do passeio. As sinapses nervosas ficam muito mais otimizadas se você tem a gordura boa ali no interstício. Né? Então, ômega 3 é uma série de coisas, pensar principalmente nessas vias de prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, anti-inflamatórios. Porque se você só tem uma alimentação rica nessas gorduras pró-inflamatórias, o seu corpo está sempre inflamado. O seu corpo inflamado vai precisar desinflamar. Uma das coisas que vai para desinflamar é o colesterol, como eu falei, ele é uma substância que o corpo produz anti-inflamatória, vai o cortisol, que é uma substância imunorreguladora, e aí o seu corpo está sempre produzindo essas coisas, e aí ele se equilibra. Entendeu? Então, o ômega 3, eu acho que é uma reposição que todo mundo devia fazer diária, as doses dependem de pessoa para pessoa. A salada, né? Aqui a salada verde, porque isso daí é fundamental, as enzimas da salada, do alimento verde, etc. E muitas vezes ela complementa com aquele suco verde que eu falei, que é um suco que além de ter muitos fitoquímicos da salada, etc., ele tem na composição outras substâncias, como eu falei, a kelp, que é uma alga detox rica em iodo, que hoje também existe uma carência muito grande, muitas mulheres têm problemas, inclusive de tireoide, mas não só, por causa da carência de iodo. Tem a espirulina, clorela e astrálagos, que é uma raiz oriental que ativa a gente, longevidade, etc. Sleeper elm, existe uma raiz americana chamada olmo vermelho, também chamada Sleeper elm. Vocês podem ler sobre isso depois, porque não é muito falado, no meio fitoterápico mas é um dos maiores reparadores intestinais que existe na natureza. Então, por exemplo, uma das formas de você desinflamar o intestino, que é a pessoa que tem síndrome do colo irritável, né, essas doenças que a gente coloca esses nomes bonitos, que é o colo está inflamado. Né? Síndrome do colo irritável é um colo inflamado. Muitas doenças autoimunes que estão relacionadas por causa desse colo inflamado, que sua imunidade ela fica toda meio que maluca, porque o intestino não está fazendo a função de barreira que ele deveria fazer. Então, muitas dessas condições, elas melhoram de uma forma absurda com uma medida. Você fazer jejum, para o seu intestino descansar e conseguir reparar, e usar substâncias reparadoras, como essa raiz que eu falei, que chama-se Sleeper elm. Se vocês nunca ouviram falar, é maravilhoso, se vai por acaso tem. E é impressionante como é que repara o intestino, as pessoas deixam de ter essas doenças sem tomar nada, né? Então tá tomando uma planta e fazendo jejum. E aí passa a vida inteira com aqueles remédios, né, anticolinérgicos, do Spatal da vida, Buscopans, etc., porque está o tempo todo com o intestino inflamado. E o pior é isso, você colocando alimentos ruins nesse intestino inflamado, você está colocando gasolina na fogueira. É sempre o processo inflamatório aumentando, então você tem que apagar essa fogueira. Não colocando as coisas ruins e colocando as coisas boas para desinflamar. E aí você trata uma das doenças hoje mais prevalentes, que as pessoas todas tentam tratar com sintomáticos e não resulta, e você faz de uma forma muito natural, reparadora, e pronto. Então lembra disso, via de mão dupla. Primeiro você muda seus hábitos e os seus hábitos mudam você. Isso você faz uma coisa que você não está habituado a fazer e o seu corpo ele começa a entender aquilo e você começa a se sentir bem fazendo e aí você já quer fazer e isso é assim. Faça mesmo, não é ver para crer, você tem que crer para ver. Acredita naquilo e começa a fazer, muda de uma forma progressiva, mas muito importante você dar o primeiro passo, sair da zona de conforto, né? Mudar os seus padrões de comportamento, porque definição de insanidade de Albert Einstein é você fazer sempre a mesma coisa e querer ter um resultado diferente. Essa é a definição de insanidade. Se você não está se sentindo bem com a vida que você está levando, com a forma como você sente o seu corpo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, observe tudo que você faz na sua vida e aos poucos vai mudando. Muda o que você faz que você vai obter um resultado diferente. Se você fizer a mesma coisa, é óbvio que você vai continuar com o seu caso. Não acredito que vai existir uma pílula milagrosa que vai conseguir mudar a sua vida. E esse poder está nas suas mãos. Isso é interessante, só depende de cada um.
é muito importante você olhar no espelho e falar assim, eu vou ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, e vou começar isso agora, e vou traçar um plano. Isso eu sei que está errado, eu vou mudar isso. Porque você tem essa capacidade, você só tem que ter a força de vontade. Só que tudo em volta dispersa, né? A procrastinação é uma coisa, é aquela coisa, né? Eu tenho que sentar para preparar essa aula. Estou só vendo o que está tendo no Facebook agora. Aí pronto, desliga o botão da responsabilidade, porque é mais chato, e eu ligo o prazer de ver o que meus amigos estão fazendo hoje. Não pode, você tem que ter muito foco. O foco é fundamental, né? É a persistência que eu falo, né? A motivação e o foco. Eu posso dizer, dos meus pacientes, 100% de resultado, quando eu olho no olho do paciente, eu vejo que ele tem motivação para fazer as coisas. Quando eu ouço aquelas frases de eu não tenho tempo para treinar, não dá, olha, não dá, eu tenho muito trabalho, eu não consigo fazer não sei o quê, isso para mim é falta de prioridade. Na verdade, o que entra na minha cabeça, meus pacientes, quando falam isso para mim, podem ter certeza que eu estou imaginando isso, ainda não é uma prioridade na vida dessa pessoa ter essa mudança. Então ela está esperando que eu faça um milagre, eu não vou fazer, ela não mudou. O que acontece? Muitas pessoas, elas mudam por dor, não por inspiração. Isso não é bom. O que é isso? É você mudar depois de um infarto, né? Mudar depois de um trauma muito grande, mudar depois de descobrir que tem um cancro. E aí você está mudando, não é por vontade própria, você está mudando porque agora aconteceu, ia fazer o seguro do carro depois que teve o acidente. É óbvio que o resultado não é o mesmo. A vida não tem controle remoto, a gente tem que sair e mudar. Aquilo que eu falei, primeiro dói, mas é assim mesmo, insiste que você vai ver que isso passa. Segundo essa da I Love You seriado, o segredo de manter jovem é viver com honestidade, comer devagar e mentir a idade. Comer devagar também é uma coisa muito importante. Comer devagar, como eu falei, é outra forma que a gente tem de ativar o parasimpático. Eu falei da respiração devagar. Eu estou aqui fazendo uma respiração rápida, mas vocês podem ter certeza absoluta. Acabando a palestra, uma das coisas que eu vou fazer é, pelo menos 5 vezes, eu vou fazer a respiração lenta. Porque é uma das formas que eu tenho de tirar essa carga alostática, de eu estar falando aqui muito tempo, muito rápido, né? E eu faço. E comer devagar também, porque quando a gente come devagar, e aí é sabedoria, porque tudo tem uma sabedoria. Se você viu aqueles hábitos antigos, por trás tem sempre uma sabedoria. Como eu falei, a digestão ela é parasimpática. Então quando você come lentamente, você também está ativando o seu sistema nervoso parasimpático. Fast food, comer correndo, comer em pé, isso é péssimo para a sua saúde. É péssimo para a sua digestão, né? Porque você deixa de ter as enzimas digestivas da boca, da mastigação do alimento, que é fundamental para ele já chegar digerido no estômago. Então você dá o trabalho todo para o estômago, aí você tem problema de estômago, come rápido e toma o omeprazol, que eu ouvi falar que é bom para a azia. É um absurdo. Não pode fazer isso. Você tem que ter a digestão toda lenta, porque isso ativa o seu parasimpático. E a Dulce tinha uma inteligência em cada frase dessas. Mentir a idade eu acho espetacular, sabe por quê? Porque a pior coisa do mundo é aquelas pessoas que falam isso é da idade, né? Eu já não tenho idade para isso, isso daí não é péssimo, você tem que se sentir jovem, a idade cronológica é um número, a idade biológica é uma escolha. Essa frase também eu acho que é fortíssima, porque você tem a idade que se você é uma pessoa com 60 anos, mas você é aquela mente criativa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que tem aspirações e etc. Como eu sei de muitas pessoas aqui, que eu tenho pacientes aqui que são assim, a idade cronológica não importa, entendeu? Você está cheio de planos ainda para a vida. Tem muitas histórias na sociedade de pessoas que montaram empresas milionárias hoje com 60 anos. Enquanto muitas pessoas se reformam com 60 anos e a vida é levar o cachorro a passear. E aí você criou esse hábito e aquilo ali não expande o seu cérebro. Faça isso o máximo possível. E quanto mais você faz isso, mais o seu corpo ele está otimizado e mais ele responde a isso, entendeu? É um círculo virtuoso que a gente chama. E a gente chama medicina anti-envelhecimento, não é à toa que ela tem essa sigla, né? MAE, porque a base do nosso carinho, a base da nossa existência é a nossa mãe, e a base do nosso amor, né? É o amor mais incondicional que existe na face da Terra. E essa analogia eu acho interessante, que a medicina anti-envelhecimento ela busca isso, ela busca equilibrar o nosso corpo a partir do amor, né? De equilibrar tudo. E terminar com essa frase do Gandhi, que é uma frase que eu já falei e que eu acho espetacular. E essa.